números que eu não consigo aqui determinar, talvez o Dr. Carlos Rosado enquanto economista, mas pelo menos está-se a fazer alguma coisa para diminuir efetivamente os efeitos negativos desse processo da corrupção. A mim, enquanto cidadão, o que mais me satisfaz é ver que hoje, pelo menos, as pessoas têm algum medo, têm algum receio, têm alguma responsabilidade de efetivamente gerir aquilo que é a coisa pública, sob pena de efetivamente estarem sobre as autoridades competentes para efeito, como é o caso, nomeadamente, da própria Procuradoria-Geral da República, que tem legitimidade nos termos, portanto, da lei, de desencadear, obviamente, a ação penal e depois levar até a barra do tribunal, porque aqui esse combate é dessas instituições que eu acabei por dizer, que é o Executivo e a própria Procuradoria-Geral da República. E os tribunais, obviamente, limitam-se em poder apreciar os casos que lhes são dados a apreciação e depois decidem, portanto, com base aquilo que ficar provado, condena-se. Aquilo que não ficar provado, o tribunal tem o papel de efetivamente Muito absolver. bem. E só para terminar mesmo rapidamente, por exemplo, assistimos muito recentemente o caso, por exemplo, da entrega voluntária de algumas cadeias televisivas, como é o caso da TV Zimbo, o caso da ZAP e também da TV Pelanca. Portanto, houve uma forma de entrega voluntária à Procuradoria-Geral da República, enquanto... E a propósito, isso hoje para o Estado angolano são ativos ou tornaram-se passivos? Não, isso são ativos, porque depois há um processo, Fernando, permita só que eu faça um esclarecimento rápido, ao se fazer a entrega voluntária, portanto, desses bens, o que é que a Procuradoria-Geral da República fez? Teve que requerer o arresto junto do tribunal, porque o arresto deve ser por decisão judicial, e o tribunal, ao aceitar, portanto, esse requerimento feito pela Procuradoria-Geral da República, depois tinha que se escolher, efetivamente, um fiel depositário. Mas aqui o fiel depositário, até onde eu sei, salvo melhor interpretação, depende muito em relação à natureza da coisa arrestada, ou pelo menos que terá sido apreendido. E no caso em concreto destas 3 cadeias televisivas, identificou-se, obviamente, como fiel depositário o Ministério da Tecnologia, da Comunicação das Social Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Efetivamente na gestão desses bens que até agora são tutelados pelo Estado. Carlos Rosado Carvalho. Nessa perspectiva. Pois, a última informação que existe sobre os bens é recuperados foram só 7 mil milhões. Só 7 mil milhões. E destes 7 mil milhões, eu não me canso, eu vou repetir isto as vezes que for necessário. O dinheiro do Fundo Soberano não é dinheiro recuperado. O dinheiro do Fundo Soberano não é dinheiro recuperado. O dinheiro do Fundo Soberano foi o Estado, foi autoridades angolanas que decidiram, não é, entregar a gestão a uma determinada pessoa. A uma empresa? A uma empresa. Isso não há recuperação. Nestes 7 mil milhões... Mas eu não falei do Fundo Soberano, doutor Carlos Rosado. Mas está nos 7 mil milhões, não é? Sim, quer dizer, o valor global que eu disse. Mas o que eu estou a dizer é que ser mal entendido. A questão que o Carlos coloca é como se recuperar algo que não se perdeu. Exatamente. Pois. Deve colocar mesmo ao Estado. São 7 mil milhões. Concreta, né? 7 mil milhões são estes. E destes 3.350 milhões é do Fundo Soberano. Portanto, metade deste valor. Depois tem mais. Tem, por exemplo, as testas. A testa daqui, a testa Ango 2 de Luanda, está avaliada na recuperação em 273 milhões de Quanto dólares. custou o investimento? Pois, custou 1.000 e tal milhões, mas não vale nem 273 milhões. E o Estado alienou aquilo com uma opção de compra. Daqui a 10 anos, os gestores daquilo vão decidir se vão comprar ou não. Portanto, é o seguinte, eu tenho dito isso várias vezes e repito, ninguém, no seu intelectualmente honesto, pode dizer que o presidente João Lourenço não fez nada pela recuperação. E ninguém pode dizer que, inicialmente, no início do mandato do presidente João Lourenço, era esse o sentimento que nós sentíamos, que as pessoas tinham medo. Mas não é agora, em que até há, segundo a comunicação social, os próprios presidentes de tribunais superiores estão... A comunicação social fala nisso. E, portanto, eu não estou a ver qual é que é o medo. Não é a comunicação social, desculpe. A ex-presidente do Tribunal de Contas é arguída. E o PGR disse há dias que o julgamento poderá começar brevemente. O juiz-presidente do Tribunal Supremo foi alvo de um inquérito levado agora pela PGR que apurou alguns atos irregulares ou ilícitos. Ainda não há um processo em curso. Está bem, mas não é a comunicação social. São informações prestadas pela Procuradoria-Geral da República. E o que nós podemos dizer relativamente ao combate à corrupção é que ele é seletivo, no sentido de que nós não conhecemos. Existem muitas pessoas que continuam no poder
que também são ricos, têm bens que não correspondem àquilo que eles ganharam, e nós relativamente a estes que estão no círculo presidencial, e nós relativamente a estes nós não temos nada. Os bancos todos que foram encerrados é porque têm uma ligação ou tinham uma ligação ao antigo presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, o que nós estamos a dizer, ninguém diz, intelectualmente honesto, ninguém pode dizer que não foi feito nada no combate à corrupção. Foi, sim, senhora, feito. Agora, esse combate foi seletivo e esse combate foi perdendo gás. Aliás, o inquérito do Afrobarómetro revela isso mesmo. De 2019 para cá, a percentagem de pessoas que acreditam no combate à corrupção vem cada vez diminuindo mais e agora está nos 21%, creio que 20% ou 21%. Carlos, vamos dar espaço ao Guilherme Neves, que até trabalha nisso e faz parte de uma rede internacional de recuperação de ativos. Bom, em termos de resultados, aquilo que é o efeito pretendido inicialmente, do ponto de vista político, de expor pessoas politicamente, isso teve alguns efeitos. Como disse o colega, hoje as pessoas politicamente expostas têm receio. Mas também aquilo que é o nosso trabalho, entendemos que a sensação de impunidade acho que reduziu. Entendemos isso. Reduziu. Em termos de valor, já foi dito, segundo nossos dados, são 7 milhões, dos quais 7 mil milhões, parte é do Fundo Soberano, que não é uma recuperação. Praticamente 50%. Ok. Mas também, segundo os dados do Ministério Público, da PGR, no caso, foram 224 ativos recuperados a favor do Estado, até aqui. É aquilo que está lá nos dados deles. Esses ativos incluem o que é tudo? Patrimônio imobiliário, contas valores, bancárias, viaturas de luxo, tudo isso. Esse resultado foi mais do ponto de vista interno. Aqui no país. Okay. Mas do ponto de vista externo ainda não tivemos grandes resultados. Por quê? Porque cerca de 554 ativos apreendidos dentro e fora do país, maioritariamente fora do país, até que ainda não estão a favor do Estado. Estamos em negociação. A expectativa mas isto entra nos 12 mil milhões, sim. Não é? Porque... Assim, ok. E, por exemplo, dos 167 ativos arrestados, em que Portugal tem a maior parte de dados, também ainda não conseguimos. Isso não está ainda na esfera jurídica do Estado, não está a nosso favor. Estamos num processo de negociação. Ok, então, resumindo, do ponto de vista interno, tivemos alguns resultados, mas a nível externo temos ainda muita dificuldade, porque não são todos os países que estão a colaborar. Mas lembra-se que eu falei de exemplos do passado recente, a fortuna de Mobutu Sese Seko, a fortuna de Muammar Gaddafi, o próprio Saddam Hussein, que são bilhões, entre aspas, milhares de milhões, que nunca foram recuperados. Nunca, nem em forma de dinheiro, nem em forma de comida. Apenas perderam-se para sempre. Exemplo, os nossos colegas, por exemplo, italianos, têm processos de mais de 50 anos que estão a trabalhar neles. Porque a recuperação de ativos não é fácil. É preciso pessoas, é preciso tempo e é preciso investimento. Por exemplo, no âmbito das ONGs hoje, por exemplo, para Angola, temos poucos doadores que financiam esse trabalho de recuperação de ativos. Okay? Mas em outros países há doadores disponíveis que apoiam as iniciativas para essa investigação paralela, porque a investigação paralela ajuda a despertar o próprio governo naquilo que não conseguiu, dentro das nossas relações internacionais, dizer, olha, há ativos que vocês não tiveram em conta, que se encontram no país X ou na empresa X que precisamos levantar. Isso, entre nós, por exemplo, que o próprio governo não financia direitos humanos como tal, não é? Às vezes é difícil internamente fazer esse trabalho. Mas a propósito, como é que a vossa iniciativa ou as vossas iniciativas têm sido encaradas pelo governo de Angola, já que o fim será o mesmo, a recuperação de ativos? Bom, isso pode ser analisado Tem tido contactos com a PGR? Nós fornecemos dados. Aliás, no princípio, o colega Malas, o João, disse muito colega bem. Malas é o João Malavinda. O João Malavinda. Ele está a pedir para entrar. Já vai entrar, João. Só mais um minutinho. Há 3 anos fizemos um trabalho de pesquisa em Portugal, na Holanda, enfim, e apresentamos publicamente dados de
cidadãos angolanos ligados na altura à Sonangol, que desviaram valores, quer em território português como na Holanda, e alguns desses foram condenados nos Estados Unidos, mas aqui em Angola os processos não caminharam e nós fornecemos dados, mas infelizmente... Forneceram dados aqui no país, sim, aqui no à Procuradoria-Geral da República. Mas infelizmente não tivemos resposta. Portugal respondeu-nos e disse o seguinte, porque até apresentamos uma queixa, ok? Portugal disse-nos o seguinte, olha, na verdade o branqueamento de capitais não aconteceu em solo português, aconteceu em Angola. Epá, ficamos parados. Remetemos outro recurso que está a decorrer. Vamos esperar que, de facto, as autoridades portuguesas voltem a responder. Mas é essa a dificuldade. Só para ver que, do ponto de vista do interesse do povo de Portugal, entendeu que aqueles valores para eles servem e não há essa sensibilidade. Falamos no início do programa, não é? Pois, vamos abrir mais uma vez espaço para o João Malavindele, que está no Lubito. Faz favor. João Malavindele, estava a pedir a palavra já há bastante tempo. Tem a linha aberta. Ok, obrigado. Estou numa situação difícil, mas pronto. Bom, eu acho que se calhar era só para dar aqui também uma pincelada, não é? A pergunta que foi feita aí aos colegas, não é? Se houve, durante os 7 anos, não é? O que é que nós ganhamos, não é? Como país. Bom, eu acho que, olhando para aquilo que são, digamos assim, o impacto da corrupção, não é? Desde a chegada do presidente João Lourenço ao poder, há muito que nós temos que avaliar relativamente a isto, mas, não obstante, é importante dizer que o combate à corrupção em Angola não é uma questão nova, não é? O antigo presidente, lembram-se também, do esforço que foi fazendo. Lembro, por exemplo, daquela... acho que havia uma lei de tolerância zero, não é? Que tudo era só numa perspectiva de discurso, não é? E na prática nada acontecia. Já o João Lourenço encarnou esse lado, e até porque nós sabemos que combater a corrupção em Angola é combater o partido que está no poder, não é? E João Lourenço, nesse sentido, acho que foi, digamos assim, o presidente João Lourenço foi corajoso, não é? A ponto de enfrentar os seus correligionários relativamente a esta temática de combate à corrupção. Assim, fazendo uma avaliação rápida, o que nós tivemos até agora, do ponto de vista material, eu acho que tivemos mais perdas que ganhos, não é? Se nós olharmos, por exemplo, aquilo que tem sido o processo de recuperação, não é, das empresas, e aquilo que tem sido, por exemplo, o processo de alienação dos bens recuperados, fazendo a comparação com o dinheiro aplicado e aquilo que está sendo, digamos assim, alienado, é muito distante daquilo que é a nossa realidade. Por exemplo, já foram citados, se calhar, aí alguns exemplos, mas eu trago aqui a venda do banco BCI, não é? Acho que é o BCI, a Leonor Carrinho, não é? Que acho que custou aí cerca de 25 milhões, não sei o que, de dólares, não sei se é este o valor, não é? Que, acho que foi, digamos assim, muito documentado também na altura, mas está aí, acontece, não é? E nós hoje, quando avaliamos, por exemplo, a questão da corrupção, também concordo parcialmente que, do ponto de vista de consciencialização, hoje os cidadãos estão mais atentos, não é, a isso, mas não devemos esquecer que a corrupção ela vive aqui entre nós, não é? Ainda continua, por exemplo, ao nível das instituições públicas para tratar documentos, não é? A chamada via rápida. Então, o que é isso? Via rápida. Para tratar um documento tem que fazer via. Também são, não é, que são legitimadas ainda em processo. E nessa questão da recuperação de ativo, quando eu digo, por exemplo, que nesse momento podemos falar mais em perda que ganhos, porque muitas empresas foram fechadas, não é? As empresas foram fechadas por causa dos processos e jurídicos que muitas das empresas estão envolvidas por causa do processo, não é? Uns tiveram que reduzir a capacidade de empregabilidade, não é? E outra questão também que a mim me preocupa, e eu não sou contra os estrangeiros, não é? Por exemplo, a venda, por exemplo, do supermercado Quero, não
não é? O supermercado Quero, não é? Que foi vendido ao estrangeiro, não é? O supermercado Quero perdeu, digamos assim, aquela pujança, não é, que tinha na fase inicial da sua existência. E hoje o Quero enfrenta problemas como, por exemplo, despedimento, má condições de trabalho, porque a entidade empregadora está nem aí com essas questões todas que não dão, digamos assim, dignidade aos cidadãos angolanos. Então, precisamos, e volto aqui a reiterar, não é? Essa estratégia recente e aprovada acho que traz aí alguns elementos que são importantes, por exemplo, a questão do envolvimento das organizações da sociedade civil, não é? E nós temos tido contato com outras redes internacionais que têm já alguma experiência relativamente a isso. Então, mas aqui, nesse processo nós não somos tidos nem achados. Não é? Nunca somos, digamos assim, consultados, e mesmo quando fizemos denúncia, quase não somos ouvidos. Então, eu acho que é preciso que o Executivo encare a questão do combate à corrupção como uma questão de Estado. E sendo uma questão de Estado, então todos nós temos que estar envolvidos e exigindo, sobretudo, nós como cidadãos, a transparência deste processo. Então, a transparência, não é, deve ser o elemento catalisador para que possamos ter um cada vez mais inclusivo. Sim, sim. Esta é a questão, Joaquim Jaime, é a grande questão. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, que é um órgão adscrito à Procuradoria-Geral da República, raramente nos últimos tempos se ouve falar dele. Não há relatórios periódicos, não há prestação de informação, a magistrada Eduarda Rodrigues não dá conferências de imprensa. Portanto, isso também suscita muitos pontos de interrogação e alimenta esse pessimismo ou essa avaliação negativa, como não apenas de João Malavindele, porque nós vamos passar mais adiante outros extratos da entrevista que fizemos ontem com o advogado Sebastião 25, e ele também cinge-se a aspectos que ele considera declaradamente negativos. Como é que vê, Joaquim Jaime, o trabalho do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, o trabalho e a comunicação com a nação? Nos termos da lei, eles têm a obrigação de periodicamente fazer um balanço público e apresentar a todos nós. E fizeram-no em junho passado. Os dados que foram aqui citados, tanto pelo Quintas aqui, eles decorrem dessa conferência de imprensa. Os 19 mil milhões de dólares em ativos e outros bens recuperados a favor do Estado resultam dessa informação prestada. Agora, o que eu entendo é que deveria haver uma divulgação constante, porque é necessário também interagir com a sociedade, mas, como eu costumo dizer, muito no nível das percepções, para que as pessoas entendam efetivamente o que é que está sendo feito. E esta falta de colaboração com as ONGs, como a Mãos Livres ou Munga, que fazem parte de redes internacionais de credibilidade reconhecida, mas aqui no país, como disse o Malavindele, não são tidas nem achadas. É um aspecto que tem de se melhorar. A nova cartilha que foi aprovada de prevenção e repressão... A Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção, envolvendo todos os entes da sociedade. Já prevê isso, mas nós temos um problema. Do ponto de vista normativo, as coisas estão feitas conforme se manda internacionalmente, mas as pessoas continuam presas em alguns comportamentos do passado, porque não se compreende por que razão é que essas organizações da sociedade civil, que desde o tempo difícil, que era possível morrer se acusasse alguém, elas já lá estavam. Mãos Livres ou Munga têm muita informação compilada há muito tempo. E partilhada com as autoridades. Partilhada com as autoridades, inclusive. O que a gente levanta aqui? Como é que um sujeito angolano, condenado por atos de corrupção, de bens que roubou em Angola, para que os ouvintes compreendam, é condenado no estrangeiro e aqui não há nada contra ele? Mas eu penso que deve-se combater a corrupção de modo pleno, sem deixar reservas que possam efetivamente beliscar os ganhos já conseguidos. Eu fiz uma pergunta, Jaime, há alguns minutos, sobre a contratação pública como tendo sido indicada também como uma das fontes de corrupção. E queria ouvir de si também uma opinião a esse respeito.
Pronto, nos últimos tempos, nós temos lá, está a ver as decisões do Presidente da República, ele já tem o cuidado de observar o fundamento pelo qual está a proceder aquela modalidade de, a gente fala já dos direitos, mas é a modalidade simplificada, ele diz, por haver ali uma linha de financiamento, ou seja, são dinheiros que não são nossos, são de credores lá fora, e que ele já impõe dentro do contrato quem vai efetivamente executar aquela empreitada. Antes não havia o cumprimento rigoroso do dever de fundamentação daquela opção. Hoje já há efetivamente, o Presidente da República já corrigiu isso nos seus despachos. Mas o Jaime sabe que mesmo quando há, e já há mais do que havia antes, a tal parte da fundamentação, subsiste uma pergunta. Por que não lançar um concurso público? Porque no fim do dia, todos nós acabamos por não saber quanto custa aquele financiamento, aquele empréstimo, quais são as condições de pagamento, as taxas de juros, as condições de devolução. Portanto, e até já há experiência nisso, era só... Inclusive está-se a dizer que há entidades que estão quase que sempre predispostas a emprestar dinheiro a Angola, nos moldes que as beneficiam. Definidos por eles mesmo. Há experiência disso. O Ministério da Saúde experimentou essa modalidade que o Alves sugere aqui e deu-se muito bem, houve redução de seus custos. O atual ministro de Comércio e Indústria também adotou por essa modalidade e nós estamos a ver que os resultados, de facto, encorajam isso. Seria ótimo se dissesse, vamos aqui leiloar, passa a expressão, a reabilitação do troço Catete Maria Teresa. E vamos ficar de braços cruzados que as empreiteiras concorram entre si em função dos aspectos técnicos apresentados, quem nos apresentar as melhores condições financeiras para aquele troço. Eu penso que devemos experimentar isso. O Ministério da Saúde deu-se muito bem, o Ministério do Comércio e Indústria deu-se muitíssimo bem. Temos que ter esta modalidade de leiloar as empreitadas, porque já nos mostrou que quando os atores do mercado concorrem entre si, é sempre mais saudável. E isso vai acabar com essas suspeições que são levantadas recorrentemente, em virtude de haver gente lá fora e cá internamente que dá a volta, parece que está lá fora, mas é interno, que está sempre disposto a emprestar dinheiro ao Estado angolano nos termos e nos seus próprios interesses. Seriam uma grande contribuição no âmbito da outra perspectiva do combate à corrupção, que é também trazer aqui maior lisura no processo de contratação pública, porque a experiência internacional vem dizer que o maior ponto onde ocorrem as corrupções estão na contratação pública, mas sobretudo nas obras públicas, porque envolvem sempre muito dinheiro. E há uma outra questão que temos... Não, Carlos, avança. Pois, enfim, eu já na outra semana falamos aqui sobre a questão do Ministério da Saúde. A questão é a seguinte, eu estou habituado a isso, vocês não se lembram da Reserva Estratégica Alimentar, que nos vieram todos, a televisão todos os dias dizia que os preços tinham baixado, que tinham... Quer dizer, isto para isto... Não, baixaram. Até setembro de 2022 tinham baixado. Mas, desculpa lá. Depois subiram. É o seguinte. Não é isso que dizem os dados, não é? Aqui a fonte oficial dos preços é o Ministério... Não é o Ministério, é o Instituto Nacional de Estatística. O Instituto Nacional de Estatística nunca deu baixa de preços. Nunca deu. E, portanto, nós temos que medir pelo Instituto Nacional de Estatística. E mesmo esta coisa do Ministério da Indústria e Comércio, que diz que o preço do arroz baixou não sei quanto, tem que nos provar, tem que nos mostrar os concursos, as empresas que concorreram, porque é o seguinte, nós estamos habituados a isso. E muitas vezes o governo não é boa fonte. Ou as entidades governamentais, a Ministra da Saúde, não é boa fonte. E qual seria a fonte alternativa? Qual foi? É explicarem, é dizerem às empresas que participaram e darem depois sequência, dizer, olha, chegou um barco que custou não sei quanto e que tivemos este Bem, no caso do arroz ainda não chegou. Está para chegar. É isso que vamos ver. Mas no caso da saúde, muitas das contratações, os bens e serviços já chegaram ao país.
E pelas informações veiculadas, há um custo inferior ao que era praticado anteriormente. O que eu estou a dizer é que aquilo que o Instituto Nacional de Estatística nos diz é que os preços que mais aumentam. Vamos ver, segunda-feira é dia 12, vai sair outra vez a inflação de julho e eu terei na terça-feira ocasião de falar outra vez sobre quais são os preços que estão a aumentar mais. E os preços que estão a aumentar mais em Angola são os da medicamentos. Saúde. Tem medicamentos, tem atos médicos, tem essas coisas todas. Mas quem aumenta mais são os preços da saúde. Portanto, eu tenho dificuldade em perceber e, portanto, temos que ter uma melhor explicação do Ministério da Saúde como é que nós conseguimos baixar o preço dos medicamentos em 65% nas importações e eles ao público custam mais caro. Eu sou consumidor de medicamentos e de bens de saúde e percebo isso. Portanto, claro que sim, que é melhor o concurso público. Está aprovado em todo o mundo. Mas os concursos públicos têm que ser transparentes e têm que fazer essas coisas todas. O Malavindele disse algumas coisas, nomeadamente sobre as privatizações. É o seguinte, eu acho que, e nós temos que reconhecer isso, portanto, sobre a corrupção. Nós falamos frequentemente em índices internacionais. E a verdade é que o índice internacional da corrupção, Angola tem melhorado. Portanto, a percepção sobre a corrupção em Angola melhorou. Também sobre as privatizações, eu não tenho memória de privatizações tão transparentes como aquelas que têm ocorrido ultimamente, relativamente à questão dos concursos públicos. Ainda há problemas, sem dúvida nenhuma, de empresas que são aquilo que é fora do concurso. Porque, repare, o melhor, qual é que é o melhor, mesmo nas privatizações? São os concursos públicos. Quando as empresas a alienar são apresentadas e ganha quem tem mais, quem apresenta as melhores propostas. No caso, por exemplo, do Quero, nós não vemos isso, porque nós não sabemos exatamente as condições em que foi feito, não foi concurso público. Nós não sabemos que propostas houve e que propostas não houve. Não há. O melhor é através da Bolsa. Quando as coisas são feitas através da Bolsa, há maior transparência. E sem dúvida nenhuma. E, sobretudo, é o seguinte também. Existe um programa de privatizações. Primeiro foi em 2019, recentemente foi prorrogado. Isto tens lá uma forma de monitorização. Porque estás a falar do ProPriv. Do ProPriv. E, portanto, sem dúvida nenhuma, é possível melhorar, é sempre possível melhorar. Mas, sem dúvida nenhuma, que desse ponto de vista das privatizações e do combate à corrupção, eu tenho dito, me parece que o combate foi seletivo, mas a verdade é que percepção. Portanto, o presidente João Lourenço beneficia, isto é feito internacionalmente, o índice de percepção da corrupção, e a verdade é que nós temos. Agora, que venham estas coisas todas dos ajustes diretos, claro, quer dizer, tu próprio mencionaste aquela coisa da linha do bongo, não é? O presidente vai num dia e 2 dias depois aparece um ajuste direto. 135 milhões de dólares. Quem é que vai fazer? Com a empresa indicada e o financiador também. Claro. Portanto, não é possível que em 2 dias nós tenhamos logo todas estas coisas. Carlos, dá só um espaço para o Guilherme Neves também, neste particular. Primeiro completar a ideia, como é que as autoridades angolanas envolvem as ONGs particularmente nesse processo de combates. Como é que envolvem ou como deveriam envolver? Como deveriam envolver. Correto. Bom, infelizmente, a nossa expectativa era de que em todo esse processo estaríamos envolvidos e consultados. Porque também temos conhecimento a oferecer e temos informações que podemos partilhar. Temos experiência também que devíamos partilhar. Mas por razões políticas, acho que entendemos que muitas das nossas ONGs são tidas como contra o governo, que não é verdade. As ONGs nunca são contra o governo, são para o governo responsável. Isso é que é a nossa meta, porque no fim de tudo, de todo o nosso exercício, é o bem-estar do cidadão, é a dignidade da pessoa humana. Porque todo esse exercício, quer do executivo como nosso, o fim de tudo, como dizia, é o bem-estar dos angolanos. Agora, respondendo a outra questão, em relação à lei de contratação pública. Olha, há dias, acho que foi dia 12 de junho, nós apresentamos um protesto público à Presidência da República, porque independentemente dessa adjudicação direta ter respaldo legal nos termos do artigo 27 e seguinte da lei da contratação pública, mas para nós
é muito estranho como que as empresas são selecionadas e escolhidas a dedos, não é? Pondo outras empresas que deviam concorrer, e nós entendemos que isso fere o princípio de igualdade, transparência e de concorrência são, porque é a obrigação do Estado dar proteção a todas as empresas. Logo, quando há esse comportamento, começa a ver que está-se a afastar de determinados grupos, e isso viola o princípio de igualdade. E outra coisa, Angola, desde 2002, que vive, digamos, um período politicamente tranquilo. Não há... Estabilidade política. Estabilidade política, melhor, obrigado. Excepto o período da Covid, que foi necessário tomar algumas medidas de emergência para a aquisição de vacinas. Entendemos nós, o país não vive no estado de calamidade, não vive no estado de sítio, não vive qualquer coisa. Não se entende por que não há processos de concurso público para envolver toda essa empresa. E agora, quais são as consequências? Como só existem algumas que são escolhidas e muitas delas estão a ser afastadas, consequência é que as empresas vão fechar, mais angolanos ficam desempregados e resultado é aquilo que estamos a viver. A pobreza. A pobreza. E a fome. Entendemos nós, nesse quesito, o próprio presidente da República está constantemente a violar o princípio de igualdade e não está a garantir proteção a todos. Então, isso é uma preocupação. É preciso nós entender também a própria lei da contratação pública, penso que é uma lei corrupta, porque permite quem tem o domínio de tudo e todos escolher os seus, enriquecê-los em detrimento dos outros. Há uma barreira do ponto de vista do combate à corrupção. Aqui não há transparência. E nós precisamos, a experiência que nós temos e os contactos que temos tido com outras realidades. Vou falar, por exemplo, de Moçambique. Moçambique não há nenhum processo, nenhum negócio público que não deve passar em concurso público. Até mesmo na presidência da República, aquelas empresas que prestam serviço para fornecer, por exemplo, papel higiênico ou, enfim, outros serviços, têm essa obrigatoriedade de haver concurso público. Nós não. Olha, por um lado estamos com um programa de combate à corrupção, mas por outro lado nós ainda temos leis que são barreiras para esse combate à corrupção. E uma das leis que precisamos que seja mesmo revogada é essa lei da contratação pública, porque permite, ainda que haja mudança política, quem vier, se essa norma continuar, ele também vai criar a sua equipe econômica. O que vai acontecer? Aquela equipa que era do José Eduardo Santos foi afastado, o presidente João Lourenço criou sua equipa e esses que são favorecidos, que todos os concursos, todos os negócios públicos são direcionados para ele. Amanhã, se essa lei não continuar, ainda que ver outro presidente, também vai dizer, epa, essa lei me ajuda e, no fim de tudo, eles saem. Meus senhores, o Guilherme Neves já avançou para algumas propostas concretas daquilo que deve ser alterado para que o combate à corrupção seja bem mais eficaz. E eu gostaria que fosse nesse sentido que direcionássemos daqui para frente as nossas intervenções, até porque vamos terminar um pouco mais cedo para ouvir aquilo que tem a dizer o advogado Sebastião 25, que nós entrevistamos ontem, já que ele hoje não pode estar aqui presente. Por isso, vamos voltar ao Lubito. João Malavindela, talvez seja esta a sua última intervenção, então vamos também ver quais são as propostas com base no diagnóstico feito dos 7 anos de combate à corrupção e recuperação de ativos, quais são as suas propostas para que o combate seja de facto eficaz. João Malavindela? Perdemos-lo há bocado, estávamos a obter o sinal dele, mas nessa perspectiva, Aldemiro Quintas, faz favor. Portanto, nessa perspectiva já de recomendações, já que o diagnóstico, embora seja parcial, está feito, os pontos altos e os pontos baixos, os ganhos e as perdas. Sim, eu penso que o mais importante na minha forma de ver isso era justamente envolver tanto as ONGs ou as organizações, que é para poder efetivamente ajudar ou denunciar lá onde o executivo não consegue enxergar
essa coisa de denunciar as pessoas que potencializam os atos de corrupção. E porque quando inicialmente se levantou esse plano de estratégia e prevenção de combate à corrupção, levado Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção. Exato. Obrigado, Desculpe só, Aldemiro Quintas, vamos só aproveitar, o João Malavinel está novamente em linha e como as comunicações também não estão lá muito a nosso favor. João, por favor, será a sua última intervenção, já agregando aquilo que acha que devem ser as mudanças para que o combate seja frutífero, eficaz e tenha resultados? Bom, primeiro eu acho que é preciso olhar também na nossa legislação, não é? O que é que temos na nossa legislação que precisam, digamos assim, ser melhorada. Por exemplo, a lei da probidade pública ainda, eu acho que deveria ser, digamos assim, atualizada. Alô? Ok. Como dizia, por exemplo, a lei da probidade pública devia ser, digamos assim, atualizada, não é? Para que nós, como cidadãos, possamos, digamos assim, saber a condição, não é, econômica dos nossos dirigentes, nossos governantes, né, quando são, digamos assim, nomeados para exercer um cargo público, né? Tem que saber como entrou e como saiu, não é? Então, acho que isso é extremamente importante. E, por outro lado, é importante, não é, que isto aqui no caso concreto, tribunais, não é? Sejam, digamos assim, um exemplo. Infelizmente as comunicações não estão muito famosas. João Malavindele, ainda o temos em linha, mas já com algumas dificuldades. Mauro Fernandes, nosso técnico, vamos insistir um pouco mais com Malavindele, porque talvez não tenha uma outra oportunidade. Faz favor, João, vamos abreviar mais o seu raciocínio. Sim, alô? Sim. Convém mesmo concluir muito rapidamente, porque a internet não está muito boa. Ok, apelar aqui às instituições de soberania, concretamente, que tenham, por exemplo, no exercício das suas funções, os magistrados e os judiciais, não é, o respeito pelos direitos humanos, não é? Então, e também direitos fundamentais dos cidadãos que estão implicados nos processos judiciais relativamente ao combate à corrupção. O que nós temos estado a assistir a nível dessas instituições há uma violação clara dos direitos fundamentais, não é? Como é o caso agora do caso dos 500 milhões, né, que digamos assim, esse o dito pelo não dito entre o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo, não é? E, por outro lado, é importante, não é, que haja mais discussões a nível das instituições públicas e privadas relativamente ao processo de combate à corrupção e para isso. Infelizmente, fomos traídos pelas telecomunicações, apesar de termos o Ango Sat 2 em pleno funcionamento. João Malavinel, lamentamos imenso, mas as comunicações não permitem. Captamos o melhor da sua contribuição. Vamos então voltar a Aldemiro Quintas também para aquilo que são as suas recomendações no sentido de fazer com que este combate seja eficaz. Exatamente. Não se pode levar essa luta de combate à corrupção com os objetivos que foram traçados sem que se envolva efetivamente as ONGs, porque elas desempenham um papel muito importante, quer do ponto de vista de trazer ao de cima determinadas denúncias que, direito ou indiretamente, envolve várias pessoas que são titulares e gestores da coisa pública, quer também do ponto de vista da própria Procuradoria-Geral da República, ao nível desse seu plano de combate, e agora um outro que está a ser estudado a nível do Executivo, que também, do ponto de vista dos objetivos, é semelhante à da PGR, envolverem, portanto, outros segmentos da sociedade para que o combate à corrupção seja de todos e não necessariamente da Procuradoria-Geral da República com o seu plano muito bem desenhado, que é para conseguir... Ou apenas do Presidente da República, não é? Que seja... Não percebi?
que não seja apenas da PGR, nem apenas do Presidente da República, que seja do Estado. Exatamente, deve ser uma ação combinada e, quiçá, mesmo um plano de Estado para, efetivamente, nos próximos tempos, vermos cada vez mais reduzidas, portanto, os níveis de corrupção, porque os níveis de corrupção em Angola não foram só olhados do ponto de vista de quem era gestor da coisa pública. Portanto, isso ramificou-se em vários setores, quer a começar da própria banca, quer ao nível até castrense. Muito recentemente nós vimos um caso que se tornou muito badalado, que é do Major Lussat, e é alguém ligado, portanto, à classe castrense, embora não vimos condenação de oficiais generais, mas vimos oficial superior, no caso, o Major Lussat e tantos outros, para não dizer de governadores e etc., só para vermos o quão e o mal a corrupção estava entrinhada ao nível da sociedade angolana. Portanto, eu designo como um mal que até era sistêmico e endêmico. Portanto, sistêmico porque estavam, digamos assim, ramificados em todas as instituições do Estado, e endêmico porque aquilo já se parecia a um cancro que ramificava a todo o organismo que é o aparelho do Estado, e se não houvesse uma intervenção de alguém a mais alto nível, acredito que hoje por hoje não sei onde estaríamos enquanto Estado, porque depois parece que fica contra a natura ter que incentivar o investimento privado ou estrangeiro no país, quando a questão da corrupção era um autêntico carnaval e os tribunais quase que até não funcionavam enquanto tal. Isso também afugenta e chamusca o nome do país lá fora. Por isso é que eu entendo, para finalizar, que continuo a fazer fé que este processo do combate à corrupção esteja envolvido outros agentes da sociedade, e os mecanismos de denúncias e a questão da formação, quer a nível do capital humano, quer a nível da própria comunicação social, quer a nível de melhorar os instrumentos jurídicos. Aliás, muito recentemente o Estado angolano, a própria Assembleia Nacional aprovou, portanto, várias leis de alteração, quer no domínio de cooperação judiciária. Agora vai se discutir a lei da propriedade pública por causa desse mecanismo de que os titulares de cargos públicos, portanto, não fazem assim de forma aberta a declaração dos bens que têm quando assumem determinados poderes, e depois, ao endereçar ou entregar à Procuradoria-Geral da República, nem mesmo a própria Procuradoria-Geral da República tem legitimidade efetivamente de abrir aquele envelope, porque é lacrado. Só será aberto se a pessoa que se pode olhar como gestor público estiver a ser indiciado num processo crime e, por ordem judicial, abre-se esse processo. Então, este mecanismo de travão da própria lei da propriedade poderá ser alvo de discussão e, quiçá, alterar, portanto, essa parte que é para granjear mais transparência, mais eficiência, mais eficácia nessa luta do combate à corrupção, que, no fundo, quem sofre com isso somos todos nós enquanto cidadãos. João Guijem. Sim, temos que afinar todos os mecanismos, quer seja a nível da contratação pública. Já existe a obrigatoriedade de todos os contratos serem divulgados, salvo aqueles que contêm disposições que possam colocar em causa a nossa segurança nacional, a nossa soberania. Estamos a falar daqueles contratos aqui que são do Ministério da Defesa, os SINS, o Ministério do Interior e outros, mas muito específicos, que possam colocar em causa ou questionar aqui a nossa integridade, a nossa segurança nacional. Tirando esse, todos têm que ser tornados públicos. Essa obrigatoriedade já é de lei e deve-se exigir que os gestores públicos, quer seja a nível dos órgãos políticos, a nível das empresas públicas, devem divulgar esses contratos todos. Outro mecanismo, criar aqui uma linha de denúncia e garantir-se o anonimato e a segurança das pessoas, incluindo as testemunhas e declarantes em casos de corrupção. Como dizia o Dr. Quintas, ainda em sede da lei que está aqui em discussão, ou essa pretensão, a obrigatoriedade de tornar pública a declaração de bens. Mas só uma questão, João Guijem. Acha que os níveis de confiança ou desconfiança prevalecentes na sociedade dá conforto a alguém fazer uma denúncia contra um cidadão poderoso e ser protegido por lei? Alves, o Dr. Quintas falava da Convenção das Nações Unidas sobre o combate à corrupção e recuperação de ativos,
e depois as Nações Unidas produziu uma cartilha como aquela convenção deve ser operacionalizada. Mas no nosso país, o cidadão Alves Fernandes vai denunciar a um membro do governo, a um general. O que garantias é que o cidadão tem de que a entidade que recebe a denúncia não vai entregar. Daí que eu disse, aqui a garantia do anonimato, que o indivíduo, por via dessa cautela, pode sim optar pelo anonimato e faz chegar a denúncia anonimamente. Deve-se garantir isto. Para além de ter Mas denúncias, desculpas. Dos dados pessoais. Sim, eu estou a insistir com o Jaime, já me estará a entender porquê. Se denúncias feitas formalmente, publicamente, quer pela comunicação social, quer pelas organizações não governamentais, como a Mãos Livres aqui presente e também a Omunga, não são tidas em consideração, a denúncia de um cidadão anónimo será levada em consideração no contexto atual, onde se suspeita que haja cumplicidades nos mais variados gabinetes? Alves, no contexto atual é difícil de garantir isso, mas nós temos que criar as bases para que, à medida que vamos evoluindo socialmente, essas bases possam produzir os seus efeitos lá mais para frente. Porque no atual contexto, e o combate à corrupção começou há pouco tempo, há 7 anos, nós temos pessoas que foram denunciadas pela Omunga, pelas Mãos Livres, pelo Rafael Marques, que hoje estão no Parlamento, alguns ainda no governo, Alves. Então eu penso que tem que ser uma dinâmica que vai decorrer desse processo de transformação social. Alguns atores que ainda estão no ativos terão que ser passados à reforma ou eles serem reduzidos a um mínimo insignificante que não possam colocar entraves ao combate à corrupção. Mas aqui é essencial que o processo de contratação pública, que é por aí onde drena-se muito dinheiro, tem que ser muito mais transparente e a regra do concurso público ela só tem de ser quebrada em situações muito específicas e justificáveis. Outro elemento é o nosso sistema financeiro, que é muito opaco. A nossa banca comercial tem uma contribuição, uma colaboração muito grande nos atos de corrupção, facilitando o branqueamento de capitais. Outro ente que tem que ser chamado a atenção é a AGT. Porque se alguém usa empresas de fachada, a AGT tem que se certificar que os resultados demonstrados naquela contabilidade refletem efetivamente os atos praticados por ela. Muito bem. Carlos Rosado de Carvalho. Olha, eu acho que a principal medida já foi dita aqui pelo Aldemiro e pelo Jaime. E creio que o Guilherme e tu próprio estamos todos de acordo, que é tornar públicas as declarações de património dos servidores públicos. Isto vai resolver o problema todo da corrupção? Não vai, vão continuar a haver testes de ferro, mas é absolutamente essencial. Nós começávamos a fazer aqui, a dizer quem era o ministro mais rico, que tinha mais contas, que tinha mais propriedades, e as pessoas depois iriam ver. Então, mas este que diz que só tem isto, nós vemos lá na casa dele aquilo. Portanto, é um elemento fundamental para nós termos um combate à corrupção mais efetivo. Depois, todos estes problemas que nós andamos aqui a falar, andam todos à volta da transparência. E, portanto, nós, por exemplo, é conhecido e é sabido que uma parte dos imóveis foram para os tais 10% que foram para os órgãos de justiça e que depois o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional. Mas a pedido da Ordem dos Advogados de Angola. Exatamente. E disse, não, mas aquilo que já está, não é? Nós precisávamos de saber para quem é que foram esses bens, quem é que os entregou. E, portanto, é preciso dizer que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos já fez uma coisa boa, que é, nós temos no site do Serviço de Recuperação de Ativos todos os ativos que foram recuperados. Eu posso estar de acordo ou não de acordo se o Fundo Soberano deve lá estar ou não deve, mas a verdade é que está. E depois há aqui outra coisa que uma pessoa de alguma maneira me estava a alertar, que é o seguinte: há a questão dos passivos. E já vimos aqui o Aldemiro falou nos órgãos de comunicação social público, a ZIMB. A ZIMB não é um ativo, a ZIMB é um passivo, porque o Estado, todos os anos, põe lá dinheiro na ZIMB. O candando não deve ser um ativo, o candando deve ser um passivo. E, portanto, é preciso que o Governo preste contas sobre os ativos recuperados.
se nós estamos lá a pôr dinheiro ou não estamos a pôr dinheiro, porque em muitos casos nós estamos a pôr dinheiro. Outra coisa, Alves, nós precisamos também de saber os custos do combate à corrupção. Quer dizer, é advogados, é viagens... Isso está no tema do programa, não é? Os custos dessas operações. Justamente. Para não onerar demasiadamente o Estado. Por isso é que é um processo de privatização dessas empresas. Doutor Quintas, mas a questão não é esta. A questão é... Não, era só para ressalvar em relação Sim, mas a questão Mas que o Carlos salvou... Não, mas eu, por exemplo, quer dizer, os órgãos de comunicação social vão ser privatizados em breve, ou pelo menos vai haver... Alguém está interessado em comprá-los, isso é tema para outro programa. Exatamente. Carlos, vamos ganhar tempo. O que o Carlos tocou é uma questão muito importante. Os custos dessas operações, as viagens, contratar advogados lá fora, para processos milionários, esses escritórios de advogados lá fora também cobram honorários milionários, não é verdade? Justamente. E, portanto, é preciso que todo este processo seja mais transparente e de facto tem havido alguns progressos. Esta publicação do site é interessante, mas nós precisamos claramente de ir mais longe. Mas eu fecho com esta coisa: a declaração, a tornar públicos a declaração de bens dos titulares de cargos públicos. Eu não consigo perceber uma coisa que o Aldemir disse, que é nestes processos que foram julgados, porque é que as declarações de bens deles não foram tornadas públicas? Não consigo entender. Muito bem. Para nós aqui do SUS vamos terminar. A palavra de remate final para Guilherme Neves, da Associação Mãos Livres. Infelizmente, o João Malavindel está bloqueado pelas falhas na internet. Faz favor, 1 minuto e meio. Ok, obrigado. Em jeito de conclusão, há um lado da corrupção que é menos falado em Angola. Tem a ver com a corrupção no branqueamento ou no contrabando de combustíveis, a corrupção nos negócios tem a ver com a exploração de madeira, a corrupção tem a ver com os negócios de droga, a corrupção no tráfico de seres humanos, porque em todos esse esquema envolve funcionários públicos com grande responsabilidade. Hoje, por exemplo, fala-se muito de contrabando de combustíveis, mas quem é que dá proteção a esses negócios? Há muito combustível que sai. Há um outro contrabando, outro corredor de corrupção que não se fala muito, por exemplo, mais um minuto, nos negócios em termos de exploração de recursos minerais ou recursos naturais. Nós temos fronteira que, infelizmente, e isso também foi uma recomendação do GAF, que as nossas fronteiras são frágeis e nós perdemos muitas pedras, mas há quem dá essa proteção e sai-se muitos valores nesse corredor de corrupção que falamos menos. Só olhamos do ponto de vista de pessoas politicamente expostas, mas há outros funcionários públicos que estão a ganhar muito dinheiro nesse circuito de corrupção.